Boa noite, galera! Terça-feira chegando e olha, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping no Pocket Studio, estou aqui mais uma vez com Cola no Cast. E olha só, gratidão aí ao senhor Glauco do Rock na Teia, que está sempre com a gente aqui, que é um dos meus patrocinadores. E aliás, falando nisso, tem dia 6 de dia 6 de abril. Dia 6 de abril tem IPA Rock Fest lá em Jundiaí. Tem Ana Dutra, tem Juliana Cosso, tem Aranhas Amplificadas e tem Pearl Jam Cover. Então já fica ligado aí, já entra aqui embaixo no link, já compra seu ingresso. Estamos já no segundo ou terceiro lote, eu não sei, mas já garante seu ingresso aqui. Esse ingresso te dá direito a entrar. Tem estacionamento gratuito, mas o gratuito até 120 carros, se eu não me engano, hein? Então chega logo para garantir sua vaga, tá? Leva um copo personalizado das Aranhas Amplificadas, aliás, do IPA Rock Fest. E também tem outras coisas que vocês vão querer comprar, porque sempre que eu vou lá, eu saio de coisa nova da Rock na Teia, do IPA Rock Fest, que a gente quer mostrar que a gente foi, né? É, isso aí. Ednei da Landfit, gratidão também pelo patrocínio. Meu amigo careca Latarulo da Ártica com print. Também a Isolar e a Lady, que fazem o nosso cenário aqui e todo o isolamento acústico do Pocket Studio. Gratidão a todos vocês. Bom, gente, hoje eu tô, conforme prometido na semana passada, hoje eu estou com um rapaz aqui muito bem apresentável, lindo, né? Simpático, é um psicólogo maravilhoso, especialista, porque também tem essa especialidade dentro da psicologia, que é o ABA. E nós vamos falar hoje sobre o TEA. Então, não sei nem se eu estou falando certo, acho que estou TEA, Sim. né? Que o que é o TEA? É o autismo. Então, nós vamos falar sobre mais esse fator de preconceito, né? Esse preconceito que ainda também existe na sociedade. E eu acho interessante trazer esse tipo de coisa, porque pelo que eu li, se eu tiver errado, ele vai me corrigir depois. A cada 30 crianças que nascem hoje, uma tem o TEA. Que seja num nível menor, maior, mas as pessoas às vezes nem sabem que tem, ou que o seu filho tem, ou que o próprio adulto tem. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu estou falando de Pedro. Pedro o quê, Pedro? Pedro Parente. Pedro Parente. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, é minha Eu que agradeço. prazer. Fiquei muito feliz quando você me chamou. A gente já tinha oportunidade de conversar algumas outras vezes, né? Sim, Mas ter esse espaço para falar do TEA é maravilhoso. Precisa ter, quanto mais conscientização, mais visibilidade tiver, melhor. sim. Primeiro, eu estou errada na minha coisa lá de 30, de a cada 30 um. Tá mudando tão rapidamente que a gente precisa atualizar. Tá, Mas os últimos índices têm demonstrado realmente que tá numa crescente muito grande, né? O TEA, né? TEA sigla, o transtorno do espectro autista, né? Que já tiveram vários outros nomes e hoje a gente chegou nessa nomenclatura, né? tá. Falando de uma forma um pouquinho mais técnica, mas tem uma crescente muito forte atualmente. É preocupante, né? É o que eu estava conversando na semana passada, para quem assistiu, nós falamos sobre o T21, né? Eu estava com a Roberta Pova aqui, por isso eu achei interessantíssimo nós também nós trazermos também aqui no Cola no Cast o tema do autismo, Sim. né? Do espectro autista. Principalmente por esse motivo, dessa crescente, né? Como lidar, como fazer para as pessoas diagnosticarem o quanto antes os Uhum. seus filhos, né? Como é que você se formou psicólogo, Uhum. né? Vamos vir um pouquinho antes na tua história. Já vem isso, você já nasceu com essa vontade de ser psicólogo? Como é que foi isso? Vamos lá. Eu sempre quis ser da área da saúde mental, né? Eu lembro, eu fui um paciente da área da saúde mental,
Na minha adolescência, eu tive síndrome do pânico, eu fui diagnosticado e tinha sérias crises de ansiedade. E era muito jovem, né? Dos meus, vamos falar, dos 14, 15 até os 16 anos. E foi um tema que eu sempre quis entender. Eu lembro que é algo que eu falava, tem até uma tia minha muito querida que ela sempre fala que eu sempre, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu falava que eu queria entender a cabeça das pessoas. E acho que isso nunca vai existir. Mas a psicologia, a área da saúde mental é algo que me fascina desde sempre. Eu sempre quis entender, independente de abordagem. A área da saúde mental, para mim, é muito bonita. E aí, essa especialização no ABA veio da onde? Na verdade, aqui no Brasil, quando você se forma psicólogo, você tem o direito de exercer a psicologia, né? E aí existem uma diversidade muito grande aqui nós falamos pós-graduações, para depois vir uma especialização, um mestrado. Hoje eu tenho o curso de aplicador ABA, né? Eu sou um aplicador ABA, eu sou um pós-graduando no transtorno do espectro autista e tenho o curso de capacitação e aperfeiçoamento no TEA. Né, além de alguns outros cursos mais voltados para a área de saúde mental, mas que não tão focado no autismo. Tá. Né? A ABA é uma sigla em inglês, né, para análise do comportamento aplicada. Dentro da psicologia, nas várias abordagens que existem, a ABA faz parte da ciência comportamental. Né? É a ciência que tenta, de alguma forma, por meios científicos, de observações científicas e comprovações, através de mensuração de dado, tentar mensurar o porquê de certos padrões de comportamento. Né? O comportamento, ele é tudo praticamente. Tudo é comportamento. Essa relação entre comportamento e ambiente, que gera uma consequência. Né? O que isso afeta no nosso ambiente e o que isso afeta de volta na gente. Né? E essa é uma das grandes ciências dentro da psicologia. Né? A ciência comportamental, a ABA, é a ciência mais comprovada com meios científicos, com testes, com diversos estudos por grandes nomes da ciência comportamental, que realmente pro autismo hoje é a mais indicada, é uma das terapias mais indicadas. E aí eu queria saber o seguinte, por que o ABA, o ABA ou a ABA? O ABA, né? A ciência a ABA. ciência ABA, é a mais indicada hoje para o espectro autista? Dentro das várias abordagens, né, que não só a psicologia, mas a comunidade científica médica de uma forma geral estudou, a análise do comportamento foi a que teve melhores resultados. Né? A análise do comportamento, ela vem do pressuposto filosófico do behaviorismo radical, que é o que Skinner trouxe, né? Isso lá em 1900 e alguma coisa. Mas de todos os estudos feitos, a gente consegue mensurar com dados através de registros palpáveis, né, a diminuição de certos comportamentos, o aumento de certas habilidades, o ganho de certas habilidades. Então, por isso que a aba ficou tão em ênfase, tão em alta. Ela veio dos Estados Unidos como a prática, né, da análise do comportamento, que é a filosofia do behaviorismo, e a ciência aba é justamente onde aplicar a análise do comportamento. Então, a análise do comportamento aplicada, como ela tem, como eu aplico ela no dia a dia, como eu uso isso para ganho de habilidades, ou para diminuir alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos disruptivos, né? Então, ela ficou muito em ênfase por conta da comprovação. Ela foi realmente comprovada e até hoje, não desqualificando de forma alguma as outras abordagens, mas por meio de comprovações científicas a gente conseguiu chegar nessa abordagem. Falando um pouco sobre o espectro autista mesmo, a pessoa, vamos supor, os pais têm um filho, né? E eles começam a notar algumas coisas diferentes no filho, mas não sabem o que é. Então, muitas vezes se fala, isso é uma frescura. Por exemplo, o filho não come, né? Tem uma rigidez cognitiva, como se é falado, né? Falar, não gosto disso, mas você não gosta, você nunca comeu, mas a textura leva a criança a não querer. Então, são vários tipos de rigidez que existe, né? Então, o normal do patriarcado se falar é tipo, isso é frescura. Não gosto de ficar aqui porque tem muito barulho. Que frescura. Tudo é frescura, né? Como é que esses pais podem
se atentar mais? O que você falaria? Como é que... Não sei nem como falar, porque, tipo, como é que a pessoa vai descobrir que o filho é um possível autista ou tem um TDAH e não tem um Uhum. autismo? Como é que é isso? Isso é um fator que gera muita ansiedade nas famílias, nos pais. E aí eu vou entrar em dois temas que vão parecer distintos, mas no final da questão eles se linkam. Acho que o primeiro é falar que o autismo, a pessoa com o autismo, ela nasce autista, ela não desenvolve autismo, né? O autismo, ele é uma condição, né, do neurodesenvolvimento que afeta algumas habilidades da capacidade de interação social, né? Além de algumas questões, por exemplo, as famosas estereotipias, né? Os movimentos repetitivos, padrões repetitivos. E é importante, quando a gente fala desses padrões que são estabelecidos também pela comunidade científica, hoje no caso a gente usa o DSM, né, que é o Manual de Estatísticas de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana, ele que dá essa base para a gente ter esse diagnóstico, além do famoso CID, né? Uhum. Então, nesse caso, é importante dizer que para ser considerado, né, um transtorno, uma condição, tem que gerar prejuízo social para essa pessoa. Todos nós temos as nossas condições, dificuldades, medos, lamentações e facilidades. Mas o quanto que isso prejudica socialmente aquela criança, aquele indivíduo, aquela família, né? Então, quando a gente fala de autismo, o nome espectro autista não é à toa, porque você pode estar dentro de um espectro e todos os autistas do mundo inteiro, nenhum é igual ao outro. Sim. Cada um tem a sua condição e todos são autistas. Como indivíduo, né? Somos Como todos indivíduo, individuais, né? exatamente, Cada um com as suas exatamente, particularidades. exatamente. Então, isso que você falou é muito interessante. Muita gente fala, mas é frescura. Mas é muito comum de se ouvir também, mas ele era igualzinho o pai, ele era igualzinho a mãe, mas quando eu era pequeno eu também tinha esse mesmo comportamento. E o porquê que o autismo deu esse boom, né, esse crescente tão grande? Não é que o autismo chegou agora, o olhar diagnóstico mudou. É que as pessoas tiram o autista como aquele que só balança, só Exatamente. fica no Ou o que chamam do famoso nível 3 de nível 3, suporte, né? exatamente, o suporte nível Ou 3. severo, como alguns falam. Uhum. Mas o autismo ele sempre existiu, desde a época que crianças, adolescentes e pessoas com autismo, isso falando da década de 40, 50, 60, eram mantidas isoladas da sociedade, né? Os famosos manicômios naquela época, que hoje, graças a toda a luta que teve, não existem mais. A ideia é cada vez mais ingressá-los na sociedade, né? Eles têm toda a capacidade de aprender as habilidades para viver em sociedade e ter uma qualidade de vida, cada um dentro do seu espectro, cada um dentro da sua condição, respeitando isso. O diagnóstico precoce é o que a gente sempre fala para os pais que estão em dúvida: meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho não é autista. É importante dizer que o diagnóstico ele é feito de uma forma clínica, né? Diferente, por exemplo, da colega que estava falando sobre a síndrome de Down, que tem todo um exame de cariótipo e toda uma questão médica. O autismo não. O autismo ele é uma condição clínica. Então, como que a gente chega no diagnóstico multifatorial? Existem testes neuropsicológicos que tanto neuropsicólogos podem fazer aplicação, pediatras especializados, neurologistas especializados na infância, psiquiatras especializados na infância. E eu brinco muito que para chegar no diagnóstico, para a gente ter essa condição, o trabalho da linhagem médica, da equipe terapêutica é um trabalho de detetive. A gente vai caçando e perguntando para todo mundo. A gente faz anamnese com os pais, a gente quer falar com a avó, com o tio da perua, como que era na escola, como que é, tem que falar com o médico para chegar em conjunto num diagnóstico. A gente fala, o autismo você não tem um exame, não existe isso. Né? Quem falar que tem um exame que comprova o autismo, cuidado, isso não foi comprovado, isso não existe. Principalmente porque são indivíduos, cada um é Exatamente. um, e para você diagnosticar, você tem realmente que perguntar, né? Porque o autismo não é doença. Sim, Doença é gripe. Você sim, pegou o vírus da gripe e você está doente. O autismo não é uma doença, ele é uma condição, sim. né? Uma condição que traz alguns prejuízos na interação na parte social, algumas questões de movimentos estereotipados, repetitivos, e aí dentro do espectro pode vir uma variedade de sintomas,
né? Então é muito importante para os pais também não compararem os filhos. Ah, mas eu tô achando que meu filho é diagnóstico, mas eu tenho um filho que eu acho que é autista, mas eu conheço uma pessoa que já tem o laudo, né? Que tem ali uma criança da mesma idade, que tem o laudo, mas olha, eles são tão diferentes. O meu filho não faz nada disso que ele faz. Mas cada um dentro do seu espectro tem as suas condições. Não pode se comparar uma criança com a outra. Uhum. Para se chegar nesse diagnóstico, é um trabalho de investigação. A gente sempre aconselha que procure um neuropediatra ou um psiquiatra especializado na infância, né, um psicólogo, né, porque eles em conjunto, a partir de alguns testes, e é importante falar que esses testes não são testes diagnósticos, eles são testes que dão o norte, eles podem indicar onde ele tem mais facilidade, onde ele tem mais prejuízo, juntando com a história de vida da criança, com a anamnese, com as relações médicas, pode-se chegar nesse diagnóstico. Mas tem alguns padrões, por exemplo, que falam, a gente já escutou muitos casos que a gente teve pediatra que falou para esperar completar 3 anos para fechar um diagnóstico ou não. Isso não é o recomendado, é perigoso. A gente já sabe que a partir dos 6 meses de vida você já consegue realizar um diagnóstico. Claro, isso falando de uma equipe multidisciplinar, médicos, terapeutas, né? Uhum. E varia de caso para caso. Mas se a criança, por exemplo, não mantém um contato visual adequado, se você, por exemplo, a mãe no momento da amamentação, é super comum e saudável que tenha-se aquele contato visual e a criança não tem esse contato, padrões de excessos de comportamento, a criança chora excessivamente sem ter um motivo aparente. Ou então a criança, quando você chama ela pelo nome, ela não responde. Ou a criança tem sempre movimentos estereotipados, os famosos movimentos com as mãos, ou ficar se balançando, ou a criança não dá função para alguns brinquedos. É muito comum você pegar, né, o clássico, a criança pega o carrinho, em vez de fazer vrum vrum, ela vira e fica girando a rodinha. Isso são algumas das questões que podem levar você a procurar esse médico. Mas voltando para a questão do diagnóstico precoce, não é necessário ter um diagnóstico para iniciar um tratamento, né? A intervenção precoce é o ideal. Uhum. Quanto mais a gente intervir dentro das terapias, mais a gente consegue aproveitar essas janelas de oportunidade que a criança tem, neurologicamente falando, para adquirir essas habilidades. Terapia não faz mal para ninguém, nunca é Opa! demais, eu acho. Jamais. Para as crianças também, se você percebe que a criança tem algumas dificuldades, não se preocupe em ter o diagnóstico, se preocupe em trabalhar aquelas dificuldades. O diagnóstico Exatamente. ele pode vir um pouquinho depois e está tudo bem se ele não vir agora e ele vir depois. Sim. Mas comece a intervenção agora. Se não for o diagnóstico que você está pensando, a intervenção jamais vai ter feito mal. Exatamente. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Só Essa é a vai ajudar. intervenção precoce, porque quanto mais cedo começa, as janelas de oportunidade da primeira infância, né, dos primeiros 2 anos de vida, é onde a gente mais tem essas janelas neurológicas para aquisição de habilidade. Então é ali que a gente entra com os treinamentos da aba para fazer a criança conseguir desenvolver onde ela tem mais dificuldade. É muito difícil para as pessoas, vamos supor, dentro da sociedade, numa escola, por exemplo, comum, né? Uhum, É, essa inclusão, principalmente dessas crianças que são nível 1, por exemplo, uhum. porque são 3 níveis também, né? É 1, 2 e 3 dentro do espectro autista, né? Isso. É importante, perdão de cortar, mas é importante até falar essa questão dos níveis, né? Tem gente que É isso que fala eu ia falar. leve, moderado e severo, 1, 2, 3. Eu particularmente não uso a nomenclatura leve, moderado e severo. A gente pode até ter uma divisão de nível 1 de suporte, 2 ou 3 de suporte. É legal esse nome suporte, Tá. porque a galera muitas vezes, num senso comum, acha que o nível 3 é aquele nível que tem comportamentos agressivos, tem uma rigidez muito forte, como se o nível 3 fosse um nível muito forte, como se o autismo dele fosse mais, tivesse mais em evidência, Uhum. né? E de certa forma, por um lado, porque quando a gente fala de um nível 1 de suporte, é uma criança que precisa de um suporte, mas ela tem independência, ela consegue fazer as atividades de vida diária de uma forma independente, de uma forma mais tranquila. O nível 2 ele tende a ter alguns problemas maiores na comunicação, na fala, na linguagem, mas ainda assim consegue se expressar.
O nível 3 ele já tem uma tendência a realmente ter um padrão de comunicação muito restrito. Muitos não são verbais, não conseguem verbalizar, e aí podem entrar, sim, alguns padrões de comportamento, como auto-heterolesivo, né, ou agressividade, enfim, uma variedade aí de comportamentos que podem existir. Mas nível 1, 2 e 3 é o quanto de suporte aquela criança vai precisar para fazer as atividades da vida diária, do cotidiano. Dentro desse suporte, vamos entrar um pouco nesse suporte um, 2 e 3 para a gente Uhum. entender um pouco. Então vamos vir do 3 para o 1, Sim. né? Porque o 3, já como se já classifica, né? O 3 é Uhum. o nível máximo dentro do 2 para o 3 e ir para o severo, seria isso, Uhum. né? Essas crianças do 3, que são aquelas que não têm comunicação, se elas são diagnosticadas precocemente, existe uma forma delas sentirem menos dor, porque eu vejo como se fosse um sofrimento, Sim, né? sim. Existe, dentro desse suporte que é dado para elas, consegue se eu fazer uma organização melhor? Como é que é isso? Dentro do que vocês aplicam, por exemplo. Depende muito. Por exemplo, a parte de intervenção precoce. Se é uma criança com nível de suporte 3, então foi identificado através de testes, de uma observação clínica, né, pela equipe multidisciplinar, que ele tem muito déficit na comunicação. Não são regras, tá? Não significa que todo nível 3 de suporte não fala, isso não é regra. Uhum. Mas usando aqui como um exemplo, se ele tem esse problema na comunicação, ele apresenta uma rigidez, por exemplo, tendências a mudanças. Tem crianças que nós conhecemos que o fato dela estar dentro de um carro e pegar um outro caminho já é motivo para ela se sentir ansiosa, né? Então isso é uma rigidez, né? Ela tem que sempre manter naquele caminho, não importa se esteja trânsito, não importa o que esteja acontecendo. Essas intervenções, quanto mais cedo começarem, maior a chance de sucesso. Sucesso não é cura, tá? O autismo ele não tem cura. A ideia da intervenção, seja ela qual for, não é curar a criança, mas é fazer com que ela tenha o maior nível de qualidade de vida possível para aquele espectro, para Uhum. aquela criança, aquele indivíduo em específico. Então, as intervenções, quando elas são mais precoces, nós conseguimos entrar nessa janela neurológica de oportunidades para ir quebrando essa rigidez, para ensinar novos comportamentos, que a gente fala um dos ideais é justamente a gente conseguir, respeitando sempre a ética e o bem-estar total do indivíduo, colocar, ensinar comportamentos que são socialmente relevantes. Por exemplo, o que seria mais socialmente relevante? Uma criança pedir o que ela quer gritando e batendo ou apontar, mesmo que ela não fale. Ela não consegue verbalizar eu quero, Uhum. mas para se comunicar que ela quer alguma coisa, ela quer muito aquilo, o que é super comum, independente de típico ou atípico. Todas as crianças têm essa questão do querer. Ela grita, ela bate, ela chora, ela faz aquela birra, ela faz aquele comportamento de chamar a atenção de todo mundo. A gente tem que tentar extinguir esse comportamento e ensinar para ela, por exemplo, o apontar. E aí já entra um treino de espera. Nem sempre o pai vai poder dar o que a criança quer. É um Uhum. trabalho de treino de frustração. A criança tem que entender que, infelizmente, ela não vai ter tudo o que ela quer na hora que ela quer. Ela precisa passar por certas demandas, por certos comportamentos, para ela entender que ela não vai ter aquilo. E tá tudo bem. A gente acha que todo mundo quer alguma coisa e não pode, Sim. né? Então, para as crianças, isso é importante porque a gente está pensando naquela criança quando ela for independente, quando ela já tiver ingressada na sociedade, ela tem que saber socialmente o meio mais adequado de se pedir, de se comunicar, de se expressar. E às vezes quem está dentro, né, de um nível 3 de suporte, como se costuma falar, geralmente tem um pouco mais de necessidade de suporte, precisa de mais ajuda para aprender essas questões. Certo. E dentro do nível 2? Nível 2 é o nível que a gente fala intermediário, é o mais, para mim particularmente, é o mais complexo, porque sempre os extremos é mais fácil, né? Ou é mais tranquilo ou é muito acima, né? O intermediário é justamente quem precisa de um suporte, né? Ele tem as suas dificuldades como todos têm, ele precisa desse suporte, não tão quanto, né, uma criança que está dentro de um nível 3, mas também não tem tanta
independência como alguém que está no nível 1 de suporte. Ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte como todos precisam. Mas ela ainda está naquele meio termo no sentido de ela precisa de suporte, não tanto, ela tem uma condição de aprender mais, né? Ela não tem tantos prejuízos como o nível 3, mas também ainda não tem tanta facilidade como o nível 1, vamos falar assim. A gente consegue trazer que eu digo assim, como é que eu colocaria? Eu trazer uma condição de independência maior do que um nível 3, por exemplo, um nível 2, com o diagnóstico precoce, por exemplo. Acho que todos têm o seu padrão de independência. A gente não pode falar que um pode ter mais chances de independência que o outro. É que cada um é cada um, né? Exato. Olhando como indivíduo, essa questão de nível 1, 2 e 3, é até legal falar para pais, para familiares, não se apegarem nisso. Não importa se o seu filho, se a sua criança, ou até mesmo adultos que são diagnosticados depois de toda uma vida, que só agora foram se descobrir autistas por conta de uma questão social mais antiga, não se apeguem nessa questão de nível de suporte. Né? Não é porque o nível 3 ele vai ter mais chance de independência que o nível 1. A questão ele tem mais dificuldade em certas habilidades, mas ele pode ter mais facilidade em algumas outras habilidades que alguém que está ali dentro de um nível 1. Perfeito. Né? Então, cada um dentro da sua expectativa tem essa diferenciação. Isso que eu acho bem interessante. Então, essa questão de nível 1, 2 e 3, ou leve, moderado e severo, que eu acho que não é mais o ideal de ser utilizado, é justamente por uma questão mais uma questão técnica mesmo, para a gente saber quais tipos de habilidades aquela criança precisa desenvolver mais, ou quais ela já tem muito bem. Que a gente só vai, como a gente fala, entrar numa terapia de manutenção. A gente só vai fazer a manutenção do que ela já sabe, aprimorar para que ela venha com novos repertórios, cada vez descobrindo mais. E entrando na questão da adolescência, porque assim, nós vemos hoje muitas clínicas, né, multidisciplinares para criança, até acho que 12, 13, 15 anos, eu não sei qual é a idade que as clínicas atendem, né? E depois que essa criança se tornou um adolescente, né, ela também vai precisar de suporte, não vai? Sim, claro. É um assunto muito legal e muito importante porque é pouco falado. Eu acho, são preocupações que que eu tenho, Claro. né? Eu falo, cara, o que vai ser dessas crianças que vão se tornar adolescentes e depois vão se tornar adultos, E é a né? preocupação de todos os pais e de todos os bons terapeutas. E ninguém fala, né? E fala-se pouco, porque a gente vê muito, né, muitos estudos e muitas abordagens sobre a primeira infância, janelas de oportunidade, intervenção precoce, no sentido de pegar ali na primeira infância, o diagnóstico precoce. Mas e quem foi diagnosticado depois? Tem mais prejuízo? Vai ter mais dificuldade? Eu tenho crianças que foram diagnosticadas ali com seus 8, 9 anos e demoraram para ter esse diagnóstico. E outra coisa importante, isso não é culpa de ninguém, não é culpa dos pais, isso não é culpa da comunidade médica. Eu acho que dentro de uma questão social, todo pai faz sempre o melhor que pode. Mas a questão também é a gente ter esse trabalho de conscientização para levar a informação. Sem a informação é difícil a gente saber. É difícil para quem se diz especialista, que estuda ali, que tem uma formação, é super complexo. Né? Para quem não é da área, para quem vive isso dentro de casa, é que está o X da questão. Como que a gente pode ajudar esse núcleo familiar? Porque a gente treina, a palavra treina é mais técnica dentro da aba, mas a gente faz as terapias com as crianças visando habilidades sociais que elas vão usar para o resto da vida. E nessa questão da adolescência é super importante porque eles também trazem temas como a sexualidade, bullying, questões acadêmicas, profissão, que faculdade eu quero fazer, que profissão eu quero seguir, namoradinha, tudo isso como todo adolescente típico. Né? Tanto numa questão orgânica como numa questão social. Então, às vezes a aba é visto, né, vamos falar de uma aba um pouco mais radical, no sentido de sempre pareamento, é sempre dar o reforço, dar o estímulo, e aquela coisa toda. Tudo bem, é o parecer filosófico e é super, super ok, mas e na questão social? E o sujeito como um todo? Né? Não entrando na filosofia da questão, senão a gente fica aqui até amanhã.
mas o sujeito como um todo, como que a gente consegue preparar ele para a vida? Esse adolescente, ele vai ter questões e dúvidas sobre sexualidade, sobre bullying na escola, fora da escola, mercado de trabalho, tudo isso são temas que têm que ser discutidos Sim. com eles e com os pais, principalmente. A orientação parental é fundamental. A gente não pode só aplicar a terapia ali na clínica, onde eles ficam 2, 3, vamos falar uma carga grande, 4 horas, e simplesmente a gente não fala, não orienta os pais o que fazer. Os pais precisam dar a continuidade em casa do que ser feito. Os pais não precisam ser terapeutas. Terapeuta é terapeuta, pai é pai. Pai tem que ter o amor, o carinho, a compaixão, as bronquinhas de todo pai, independente de ser típico ou atípico. Mas algumas questões que precisam ser trabalhadas, a criança tem que fazer em casa, tem que fazer na escola, né? É a famosa pirâmide que a gente fala que é o fundamental, é casa, família e escola. E isso no autismo para um adolescente, perdão, que está dentro do espectro do autismo, é fundamental a gente intervir dentro daquela escola. Ele tem questões de bullying na escola, os professores aceitam ele, a escola consegue se adequar, porque é importante falar, não é a criança que se adequa à escola, é a escola que tem que se adequar à criança. Perfeito. A criança não tem a mínima obrigação de se adequar à escola, é o contrário. Uhum. Então, ele está sofrendo bullying, ele tem questões como qualquer adolescente. Pré-adolescente, hoje em dia os adolescentes estão cada vez mais novos, né? Então, são pré-adolescentes, adolescentes, mas precisa ser um tema que precisa ser mais estudado. Precisa ser mais estudado. Mas se o seu filho for diagnosticado com 6 meses, ou com 7, 8, 9 anos, comece a intervenção e a partir dali se trabalha. Não se culpabilize, não pense no que passou, no que se perdeu. A questão é dali para frente. O que a gente pode trabalhar para ele ganhar e ter uma melhor qualidade de vida. E aí, dentro dessa qualidade de vida, entra, teria você como psicólogo, né? E dentro dessa experiência que você tem de Uhum. anos, você indicaria a continuidade de uma clínica, por exemplo, para essa cliente, para essa cliente, ou para essa criança que já tem esse apoio da multidisciplinar, mas para a criança e depois ele entra para essa multidisciplinar como uma rede de apoio também para o adolescente? Uhum. É interessante. Varia muito de caso para caso, né? Varia muito, muito de caso para caso. Tem crianças, né, que vão virar pré-adolescentes, adolescentes, que vão precisar sim de uma terapia, de uma intervenção, e não para o resto da vida ali por um bom tempo. A questão é a qualidade da intervenção, mais do que o tempo de intervenção. Eu, particularmente, e acho que alguns colegas podem concordar nesse sentido, eu prefiro ter uma intervenção que seja com uma extrema qualidade técnica e científica, mesmo que seja por uma carga horária um pouco mais reduzida, do que fazer uma carga horária gigantesca que vai cansar aquela criança, aquele adolescente, mas meio que só para falar que está fazendo. Infelizmente acontece muito, né? Eu penso também, vamos supor, de pais que não sabem como lidar e acaba falando assim, vai, quero o dia inteiro fora de casa. Como acontece com as crianças Sim, típicas também, sim, né? sim, sim. Então, meu filho estuda o dia inteiro porque eu não tenho paciência, Eu brinco, né? eu brinco, tem algumas crianças que têm uma carga horária maior que o CLT, porque a criança ela vai para a escola de manhã, entra na escola às 7h20, sai ao meio-dia, 11 horas, almoça, vai para terapia, fica na terapia até às 6, 5, 6 horas, depois sai, algumas têm natação, judô, karatê e reforço escolar, você fala, ela precisa ser criança. Criança tem que ser criança. Típico, Independente, atípico, independe, ela tem que ter o tempo de ser criança. Ela tem que entender que tem hora da lição de casa, que tem hora que eles vão precisar da intervenção da terapia, tem hora da escola e tem hora de não fazer nada. tem hora de passear com o pai e com a Tem hora de mãe. Pelo amor de passear, Deus, vamos passear com exatamente. seus filhos, gente. Criança rala joelho, criança explora, coloca coisa que não deve pôr na boca e claro, tem que ser ensinado que não se pode, mas não é para se assustar quando isso acontece, porque é Sim. natural da infância, independente de típico ou atípico. É porque quando é o atípico, os pais geralmente tendem
a ter aquele cuidado Sim. maior, né? Uhum. De tipo, ah, não, mas não pode fazer isso porque vai se machucar. Uhum. Ah, mas não pode subir ali porque vai se machucar. Uhum. Mas, gente, e a vida não vai machucar, Exatamente. né? Não vai preparar Exatamente. para a vida? Por isso que a gente sempre indica os pais terem um acompanhamento psicológico no sentido de fazer a sua terapia, de se conhecer, de tratar seus medos, independente da criança. A criança vai ter a terapia dela, comportamental, dentro de uma clínica multi, enfim, mas ela vai ter a terapia dela, conforme as suas necessidades. O pai também precisa se cuidar, para estar bem para cuidar da criança, Sim. E né? saber como, né? Exatamente. Os Sem terapeutas têm passar que o próprio orientar. medo para a criança. Exato, os terapeutas têm que orientar esse pai como fazer, mas o pai tem que trabalhar seus medos, ansiedades, angústias que não são poucas, é assustador. Alguns aceitam o diagnóstico de uma forma assustadora, né? O que eu faço, para onde eu vou, onde eu corro, e aí vem medo de preconceito, medo de exclusão, meu filho vai ser alguém, meu filho vai conseguir ir para a faculdade. Isso dá uma ansiedade gigantesca nos pais, fora uma rotina que é desgastante para eles, de questão de gestão da casa, gestão financeira, gestão do casamento, gestão de ter roupa para lavar, cozinha para limpar, e o pai para trabalhar, enfim, entrando em exemplos, né, de questão social, mas o pai precisa, o pai, a mãe, o cuidador da criança, seja quem for, tem que se cuidar. Ele tem que trabalhar os seus medos, as suas angústias, as suas necessidades para a saúde mental dele. Porque o Procurar um filho tem profissional, né? coisas que ele não vai, pai e mãe, tem coisas que não dá para se controlar. Tem coisas que por mais que ele esteja na terapia, que ele esteja super bem guardado, numa boa escola, numa boa clínica, tem coisas que são da vida, né? Ele vai se frustrar, ele vai ralar o joelho, ele vai chorar, ele vai querer coisa que não vai poder ter, e faz parte. Sim. E precisa estar preparado para Precisa, isso, precisa né? Como trabalhar. nós típicos também sofremos os nossos Uhum, bullying, sofremos milhares de outras coisas. sim. Aí a minha pergunta, porque agora sim, né, de uns tempos para Uhum, cá, que está sendo mais comentado, TEA, por exemplo, eu tenho visto bastante carros, por exemplo, com o símbolo do TEA, uhum, as pessoas têm usado o cordão. sim. Eu entrevistei há pouco tempo aqui o Heitor Werneck, que é um grande amigo meu, Uhum, que eu não sabia que ele tinha, nem ele não sabia, né, uhum, há anos atrás. Hoje ele sabe, usa abafador e tal, que ele conseguiu uma qualidade melhor de vida, né? uhum. E ele tem esse problema de toque e tal. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, você sempre me abraçou. Eu falei pra ele, né? Ele falou, mas você nunca veio me abraçar. Eu fui até você, né? Exatamente. Então, para esses adultos, que como a gente começou o assunto, né? Uhum, Das pessoas se verem como um autista hoje, né? Dentro do espectro, que eles tiveram que engolir a seco e uhum, aprender a viver na marra na exato. sociedade dentro do patriarcado, né? Uhum. Como é que você vê tudo isso? Tem uma terminologia que a gente usa, que em inglês é o masking, né? Literalmente máscara. Significa, tem muitos. Isso é mais comum em meninas que em meninos, mas falando de uma forma geral, é basicamente você esconder, tentar esconder os seus sintomas, porque você sabe que você não vai ser bem visto. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma estereotipia que eu fico sempre mexendo as mãos. É uma estereotipia, é algo incontrolável, é algo que eu faço por uma questão sensorial, independente do porquê. Mas eu sei que se eu ficar fazendo isso toda hora num shopping, numa praça de alimentação, a galera vai olhar e achar um pouco estranho. Então eu tento mascarar, eu tento me segurar, né? Isso não é nem um pouco saudável, porque isso você cria questões internas também no sentido de eu sou atípico, eu não sou normal, eu preciso me adaptar à sociedade, eu preciso esconder o que eu tenho e não, quem tem que entender é o contrário, a sociedade tem que entender que isso tá tudo bem, né? A sociedade que tem que se adequar a isso, né? E quebrar esse estereótipo. Uhum. Né? Então, muitos adultos têm, hoje falando, né, 2024, muitos adultos tiveram um diagnóstico só na fase adulta, mas tinham todos os sintomas quando era criança. É até um dos critérios do DSM para ser diagnosticado com autismo, esses sinais, esses comportamentos que seja, eles têm que ser identificados desde a primeira infância.
Porque você nasce autista, você não se torna um autista, você Uhum. não pega autismo, né? Então, eles mascaram muitas vezes e escondem isso de si próprio por medo do que a sociedade, de uma forma geral, vai achar. Então, por isso que o diagnóstico demora tanto, né? Alguns casos um pouco mais, assim, mais fortes, né? Que fica mais visível, é muito mais difícil de você ter esse controle, mas os casos ditos nível 1 ou leve é para quem vê, porque para quem passa não é nada leve, É, né? Então, para quem está passando ali, consegue ter esse controle por conta disso. É uma questão que a sociedade tem que abraçar eles e falar, olha, tá tudo bem, você não precisa se esconder, não. que difícil, gente, porque é, imagino quanto sofrimento Uhum, essas pessoas tiveram lá atrás, né? Porque os pais também não foram orientados. É onde uhum. entra a orientação parental, A né? A conscientização. Uhum, conscientização parental. E esses pais também não foram orientados, porque uhum, também os avós, e aí vem vindo de uhum. lá, né, dos nossos ancestrais mesmo, Desde né? sempre. Vem, porque Uhum, desde que o mundo é mundo, uhum, tudo isso existe, não é de agora. É como, né? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, a ciência tem avançado uhum, e dá um pouco mais de sobrevida uhum. e de credibilidade, né, Exato. para essas pessoas. E principalmente, por que que eu gosto de trazer esses assuntos para cá? Porque eu, como leiga, eu penso que a gente tem sim que se inserir todos na sociedade, Uhum, né? E é importantíssimo que as pessoas se sintam acolhidas, porque eu vejo que ninguém está sozinho, mas as pessoas se isolam, uhum. né? Então eu acho que quanto mais a gente consegue furar essa bolha, né? A gente leva a informação, melhor fica para todo mundo, porque se a gente se une, tudo fica mais fácil para todos viverem, Exatamente. né? Porque se dentro de tudo que a gente falou no começo, de a cada, sei lá, 30, um ser do espectro autista, poxa, daqui quanto tempo nós não Uhum, teremos aí com vários adolescentes e adultos dentro dessa uhum. não é uma condição, é Uma uma, condição, um né? transtorno. Então, e muitos adultos hoje ficaram ou morreram dentro de um manicômio sem ter um cuidado específico, né? A história, Necessário. né, na década, posso estar enganado, mas acredito, se eu não me engano, na década de 40, 50, onde se usou, né, foram se usados esses termos, né, transtorno autístico ou transtorno ou autistas, né, enfim, né, essa palavra autista, antes disso, esse padrão de comportamento, essas questões, enquadrava-se dentro de uma questão psicótica, esquizofrênica, então não era visto como autismo. Então eles tinham, lá naquela época, 30, 40, 50, eram aqueles manicômios, aquela coisa não era humana, né? Assim, era deplorável, né? Que graças a toda a Choque na cabeça. ciência, banho gelado, É, infelizmente, graças a todo o avanço científico, graças às conscientizações e toda a luta que teve, isso não existe mais, né? Mas quantas pessoas não sofreram desde aquela época até a gente conseguir entender que não, eles têm que se ingressar na sociedade. Todos têm condição de aprender. A questão é como a gente vai ensinar. Essa é a pergunta. Como eu vou ensinar aquela habilidade? Como eu vou trabalhar aquele comportamento? E não duvidar da capacidade dele. Todos têm a capacidade. A questão é como eu vou ensinar, como eu vou treinar, trabalhar, aplicar, enfim, né? principalmente porque cada um recebe de uma forma, né? Então, o que Exatamente. você faz com um, talvez o outro não receba da mesma forma e não tenha o mesmo desempenho, não é como uma criança ou uma pessoa Exato. E típica, depende do né? ambiente familiar, ambiente social, né? O indivíduo, a criança autista, o indivíduo, ele tem que ser visto como um todo, né? Não só aquele padrão de comportamento, né, mensurar o comportamento de uma certa forma, é até que fácil em algum sentido. Mas o que está por trás, como, por quê,
qual que é o papel da família nisso, qual que é o papel das escolas nisso. Então vai muito além de E só tem os estereótipos também de tipo, a pessoa, além do espectro autista, ela ter uma esquizofrenia, Uhum. alguma outra coisa junto, que vem em conjunto, que é, entra dentro da psique, que aí, como é que isso é tratado também? É comum no espectro do autismo terem comorbidades, né? Comorbidade é quando você tem um transtorno ou uma condição e outro associado, né? É muito comum o TDAH, o famoso também, que TDAH, que está muito em alta, então Aham. é de certa forma comum o autista vir com essa comorbidade, ou o TOD também, que é muito se falado, que está em alta, que é o transtorno opositor desafiador, O que que é isso? né? Eu não sabia do Todd. Todd pra mim era de bebê. Esse transtorno é também um transtorno do neurodesenvolvimento, né, com questões comportamentais, que é onde a criança ela tem uma tendência a se opor e desafiar, né? Então ela tem vários comportamentos de desafio, oposição, né? E aí vem a questão de agressividade, vem a questão de bater de frente mesmo, mas de uma forma que prejudica socialmente aquela criança. Boa, boa, boa falar isso daí, porque é o seguinte, correu um vídeo na internet Uhum, de uma criança que estava na escola, não sei se você sim. chegou a ver, e essa criança na escola, ela falava do Sim, eu diabo, cheguei a não sei o ver. que, que eu vou matar, que eu vou matar meu pai, vou matar minha mãe, vou matar os... Correu a internet toda, eu fiquei chocada com esse vídeo, Uhum. assim como acho que milhares de pessoas também que viram, acho que também ficaram chocadas. Esse é o comportamento Todd, é isso? É impossível falar se essa criança em específico tem ou não tem alguma condição. Tá. É o que a gente comentou. É uma questão clínica multifatorial que depende aí de inúmeros outros critérios, né? Mas ali, falando de uma forma bem básica, são traços, né, de um transtorno opositor, são traços, né, alguns comportamentos ali que realmente são mais explosivos, são comportamentos que chamam muita atenção, as falas, essa imposição, essa oposição, esse desafio. O nome é transtorno opositor desafiador. Uma criança que se opõe muito e sabe que está se opondo, e também essa questão do desafio, Tá. né, com uma questão muito enfática, né? São crianças que também precisam ser muito bem acolhidas, as famílias também precisam ser muito bem acolhidas, né, para que eles tenham também um tratamento adequado. Então, o TDAH e o TOD são as comorbidades hoje que são mais comuns de se verem dentro, em conjunto com o espectro do autismo. Você comentou a questão esquizofrenia, né? Alguns Uhum. outros nomes também surgem, né? São aí condições psiquiátricas, né? Que o médico psiquiatra é quem pode atestar, mas alguns sintomas podem até ser parecidos, mas não significa que são a mesma coisa. O autismo é o autismo, a esquizofrenia é a esquizofrenia. Né? Há uma linha muitas vezes tênue e difícil, né, clinicamente de se investigar, de se diagnosticar. Por isso o médico psiquiatra, nesse caso, é o mais indicado para ter Uhum. todo esse acolhimento, esse estudo do caso. Também multifatorial, é um diagnóstico clínico. Caramba, que difícil. É muito Que difícil complexo, né? mexer com a mente, porque eu costumo dizer que a mente mente. A mente A mente, mente adoro mente o essa tempo inteiro. frase. Ela ilude a gente. Ilude Uhum. demais. A gente, é muito engraçado a gente falar sobre isso também, porque muitas vezes a gente sofre por antecipação. Eu tô falando até de nós típicos, né? Uhum. Sofremos por antecipação, sofremos por antecipação, de imaginar que se eu fizer aquilo vai me causar tal coisa, então aí você não faz. Exato. Você cria crenças limitantes que não existem, Uhum. né? E isso nós típicos. Eu imagino então para uma criança ou um adulto que tem o TEA, por exemplo, Sim, né? eles também sofrem de depressão, ansiedade, principalmente na adolescência, né? É comum de se ver, e tem que ser tratado também. Eles sofrem, questão, é o que nós comentamos, aquela criança que é dita nível 1, que até se comunica, ela tem uma fala verbal, ela consegue se comunicar, ela consegue se desenvolver, mas só ela e a família sabe que não é nada leve esse nível de suporte. Ela tem, muitas vezes, podem aparecer questões sensoriais, a gente vê muita seletividade alimentar por conta de cheiros, texturas, a cor da comida,
já faz com que aquela criança não queira comer. Isso não é frescura, isso é uma seletividade alimentar. Isso é uma questão que gera um incômodo para aquela criança, e imagina o prejuízo social que isso traz, dela ir num aniversário, dela ir num restaurante com a família, num shopping, e ter que escolher com muito cuidado aquilo que ela vai comer, né? Porque o cheiro, tem crianças que só de sentir o cheiro tem ânsia, né? Sim, Acaba vomitando até, pelo cheiro ruim, que às vezes para nós não é ruim, mas para ela sim. é uma questão sensorial, que aí a equipe de terapia ocupacional é a mais indicada para se trabalhar, né? Eu conheço excelentes TOs que trabalham muito isso, nutricionistas especializadas em autismo, né, que trabalham seletividade alimentar. Isso é lindo esse trabalho das meninas que fazem, as nutris que eu conheço, né, que fazem esse trabalho. É um trabalho bem de formiguinha mesmo, de aproximação sucessiva de alimentos. Primeiro você toca, depois cheira, depois brinca, para depois você passar a língua, para depois você pôr um pedacinho na boca, para depois você comer, né? Então, o quanto de esforço tem que se fazer até chegar ao ato de comer. É o que a gente fala. Às vezes tem muitas crianças, por exemplo, que por questões, tem muitas questões pedagógicas, a criança tem muita dificuldade de ler, de escrever, ou enfim, de questões aí, as pedagogas que me perdoem, De eu não pegar no sei bem lápis, os né? Às termos, vezes mas tem. exato, mas qual que é o comportamento que se precisa ter, a condição que se precisa ter até chegar numa escrita? Ela tem que primeiro ter atenção, ela tem que primeiro conseguir ficar sentada, para depois ela ter a motricidade de pegar adequadamente no lápis, para depois ir para a escrita. Isso eu falei bem Sim. superficialmente, tá? Mas são exemplos um pouco do trabalho que se é feito, principalmente com os menores, com as crianças menores nesse sentido. Muitos pais querem que a criança já chegue num nível de comportamento. Olha, eu quero que ela faça isso, isso, isso. Fala, calma. A criança não vai conseguir somar 2 mais 2 se ela não consegue ficar sentada na cadeira da Uhum. escola, se ela não consegue ter o contato visual com a professora, se ela não consegue ter atenção, né? Então a gente tem que olhar o que está por trás daquele comportamento. Assim como tem as crianças prodígios, né? Uhum. Você pode ter o espectro autista, mas e ser extremamente inteligente, Sim, né? Que aí você vai trabalhar mais ainda o desenvolvimento sim, do sim. psicológico daquela Tem criança, né? crianças que hoje a gente fala, né, a síndrome de Asperger, né, que é uma condição um conjunto com o transtorno do espectro autista, que são crianças, adolescentes, indivíduos, enfim, que não têm essa questão da comunicação, né, não tem tanto essa dificuldade da comunicação, é mais uma questão da interação social, mas que são fantásticas em atividades específicas, né? Tem Uhum. aqueles que são fantásticos em cálculos matemáticos, em desenhos, e é lindo de ver, né? Mas que E também outras, tem suas e outras têm dificuldades. por um lado subdesenvolvido em um e o outro Exato, é pode ter menor, seus né? déficits e seus ganhos, isso qualquer indivíduo. Voltando na rigidez alimentar, tem crianças que às vezes comem só Yakult e bisnaguinha, Acontece muito, né? acontece, né? Um alimento Bolacha muito de água, sal, específico. então, e aí não consegue comer outra coisa. Exato. E aí tem que entrar, então, realmente com essa coisa de um nutricionista, né? A A nutrição é super nutrição. importante em conjunto com a equipe de terapia ocupacional. Tem que Pode saber como ser uma fazer, questão gente. de sensibilidade, uma questão, perdão, sensorial, pode ser uma questão de rigidez, pode ser uma questão comportamental. Então, por isso que a equipe multidisciplinar é a mais indicada, porque pode ser muita coisa. Tem crianças que ficam horas sem comer porque os pais falam, não, vai comer isso. E aí a criança só come aquilo, E muitos pais né? acabam, sem saber, acabam tentando forçar a criança a comer, ou tentam dar bronca na criança. Se você não comer, você não vai ganhar tal coisa. Se você não comer, eu vou ficar triste. Não é a forma mais adequada. Isso é o que a gente chamaria de punição. Não Aham. é assim que a criança vai aprender. Porque se ela tem um sofrimento por trás daquilo, se ela tem uma questão sensorial, não é forçando ou tratando de punição que você vai fazer com que aquela criança coma. Precisa trabalhar o porquê que ela não está comendo, entender e aceitar. Alguns casos podem ter questões comportamentais, podem, né? Sempre pode acontecer, mas tem que ver o que está por trás disso. E os abafadores que a gente vê hoje, né? Eles realmente trazem aquele conforto para as crianças. Vamos supor, uma criança que tem
essa rigidez Uhum. do barulho, por exemplo, de um cinema, de um teatro, não Uhum. consegue ficar numa festa, Uhum. e aí ela usa esse Tem abafador. crianças, alguns casos, que têm essa hipersensibilidade, né? Então, a gente está conversando num tom de voz razoável. E, por exemplo, tá tendo barulho aqui do ar-condicionado. Sim. Às vezes, esse barulho do ar-condicionado para uma criança que tem essa hipersensibilidade está muito alto, está incomodando demais ela. O uso do abafador consegue fazer com que ela abafe esse som. O intuito é realmente abafar esse som, ela não ter acesso a esse ruído que está incomodando. Uhum. Um shopping, né, num horário de pico, uma praça de alimentação, a gente conversando, é aquela barulha toda que até a gente dá dor de cabeça, às vezes a gente fica um pouco irritado no Uhum. trânsito, buzina, carro, caminhão. A gente que vive em São Paulo sabe como que é essa poluição sonora. Imagina isso para quem tem uma hipersensibilidade, para quem escuta muito mais alto, ou nem que escuta muito mais alto, mas aquele barulho incomoda muito, ao ponto de você não saber o que fazer com aquela sensação. É uma sensação tão forte que você se perde, eu não sei o que fazer com ela. É um incômodo muito grande. Esses abafadores têm essa intenção de realmente abafar, né? Tentar ajudar a amenizar esse som para que a criança, o indivíduo, enfim, ela não tenha acesso a esses ruídos tão grandes, né? É porque às vezes, pelo menos dos últimos vídeos que eu tenho visto sobre o autismo, as crianças elas têm o espectro autista, na verdade, né? Uhum, Pode ser um adulto também. É, os barulhos imperceptíveis para a gente, para eles é uhum, ensurdecedor. uhum, Então ele não consegue ouvir a nossa voz, mas ele ouve, por exemplo, o ar-condicionado. exatamente. O Heitor que eu conversei aqui com ele, Uhum, foi o caso. Ele falou, esse ar pode desligar porque ele está me incomodando, uhum, né? Então eu pedi desculpas, porque a gente não sabe, sim. né? Uhum. Então se ele não fala também, e ele falou, eu aguentei até onde eu pude, mas agora... E o pior é que não dá para desligar porque é do shopping, é central, Uhum, né? Então ele teve que se concentrar para poder terminar a entrevista, tal. Enfim, são tantas coisas, né? uhum, Tantas questões e tantos esclarecimentos. As mesmas coisas que eu falei para Roberta na semana passada, eu falo para você hoje. Quem tiver alguma dúvida, sim. deixa aqui as perguntas. Eu gostaria que você passasse, não sei se e-mail, rede social, eu não sei de que forma que você Uhum, atenderia essas dúvidas também, não só aqui pelo podcast, mas se a pessoa tiver alguma dúvida, se quiser conversar com você, ou pedir uhum, uma orientação, ou uma indicação de algum médico, enfim. Porque às vezes tem muito pai perdido, sem saber o sim. que fazer, e sem um direcionamento, Uhum, né? Então eu deixo aberto aqui para você, deixar aí o seu contato, sua rede social, seu telefone, não sei como é que você vai fazer, uhum. mas para essas pessoas poderem ter esse acesso a você também. Acho bem legal. Hoje eu estou um pouquinho mais ativo no LinkedIn e no Instagram. O meu Instagram eu ainda estou construindo ele ainda está passando por umas reformulações. Eu não sou, apesar da idade, eu não sou tão tecnológico, Uhum. mas pode me seguir, é o arroba psi, né, de psicólogo, então psi.pparente, de Pedro Parente, Tá. vocês vão me encontrar. Pedro Parente no LinkedIn também, eu uso bastante o LinkedIn porque eu também trabalho muito com essa questão da psicologia organizacional, então hoje eu trabalho com gestão, né, de uma clínica multidisciplinar para crianças com autismo. Uhum. Então eu não estou tanto em atendimento, eu fico mais na responsabilidade técnica, administrativa, orientação dos pais, nessa parte da supervisão das terapeutas. Nós temos uma equipe fantástica de analistas do comportamento, de ATs, né? As acompanhantes terapêuticas, que são as aplicadoras, ABA, nutricionistas, fonoaudiólogas, enfim, a gente tem uma equipe que eu aprendo todo dia com elas, eu adoro ficar ali olhando o trabalho delas, porque eu ainda estou em formação, eu ainda estou em desenvolvimento, né? Eu ainda não sou nenhum analista do comportamento, eu só tenho essa profunda vontade de conhecer, né? Não sou nenhum especialista, mas é um tema que eu vou cada vez mais procurar me especializar, assim, né? Então é algo que me deixa bastante feliz. Então pode me procurar, fica à vontade. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês o link do
psi.pparente, Isso. certo? E no LinkedIn, Pedro Parente. Eu vou deixar esses dois aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham ou quiserem uma indicação de algum profissional, Sim. tá aí o Pedro para poder ajudar vocês. Pedro, Obrigado. gratidão. E se vocês Imagina. pedirem, ele volta para esclarecer também para vocês, tá? Claro, vai ser uma alegria. Eu falo, eu brinco, a gente não sabe de tudo, a gente está em constante aprendizado. Sim. Mas só da gente falar sobre o tema, por mais que a gente fale alguma coisinha errada, algumas a gente acerta, mas só de pôr o tema em discussão já é uma vitória, porque precisa ser conscientizado cada vez mais e acolhido. E principalmente, se você. Eu vou também deixar aqui, eu vou ver se eu acho, óbvio que eu vou achar, que são meu Deus, como é que chama? A logo, não é logo. Porque existe um símbolo, O os símbolo símbolos do do autismo, autismo, sim, né? Eu vou deixar para vocês. Então, se vocês verem algum carro adesivado com esse símbolo, respeite. Né? É importantíssimo. É como se fosse um adesivo do cadeirante, por sim. exemplo, né? De alguém com alguma. Eu não gosto de falar deficiência, Não, mas né? dentro daquele Dentro daquela carro pode ter condição. alguém que o barulho da sua buzina pode gerar uma crise. Exatamente. E Uhum. outra, às vezes você pode ver dentro desse carro alguém em crise e as pessoas às vezes ficam olhando de uma forma, Uhum. Sem né, entender. sem entender. Uhum. Então, se tem esse símbolo, é porque algo, né, nós estamos transportando alguém que tenha o espectro autista, né? Então, respeite, procure se informar sobre os símbolos. E aonde você vê, às vezes tem crianças que usam O os cordão, cordões, o adulto também usa o cordão. Então você já sabe que você está diante de um adulto ou uma criança ou um adolescente dentro um do símbolo espectro, novo também é o né? cordão de girassol, é legal falar. Tem aquele do Ah, autismo tá. que geralmente ou é o quebra-cabeça colorido, ou tem Sim. aquele, eu não sei o nome, se é um lencinho, mas tem um símbolo bem específico. E o cordão de girassol com girassóis, que significa algum transtorno, alguma condição que não é visível. Tá. Né? Então, às vezes você olha a pessoa, mas ela não tem nenhuma deficiência. Fisicamente, aparentemente falando, tá tudo bem. Mas ela tem alguma condição que não é aparente, não é visível. Então é legal respeitar também. Então vamos prestar atenção nisso daí, gente. Eu vou ver se eu acho para colocar no final do vídeo aqui para vocês. E mais uma vez, Obrigado, Aninha. Obrigado gratidão. mesmo. Eu é que agradeço. Uma alegria. Imagina. Gente, esse foi mais um Cola no Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui também nos comentários o que vocês querem, que tipo de assunto vocês querem que nós abordemos aqui, né? Eu vou tentar trazer para vocês também pessoas que venham falar sobre espiritualidade, sobre temas polêmicos também e temas desmistificadores. Não sei nem se existe essa palavra, mas vamos desmistificar as coisas, né? Eu acho que quanto mais informações a gente passa e quanto mais coletividade a gente traz, o mundo se torna mais gostoso e mais leve para todo mundo, né? Então, um beijo no coração. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.